Estamos voltando novamente à nossa série de estudos. Nós vamos iniciar agora uma nova série no livro de Romanos, falando sobre essa carta e a importância dela para as nossas vidas. Hoje eu vou estar dando uma introdução. Para você que assiste, para você que acompanha os estudos nesse momento, que você possa ter junto a você também as Sagradas Escrituras, porque eu vou citar textos, mas eu não vou entrar no mérito de estar lendo cada texto, né, para nós estarmos estudando de uma forma mais acentuada, ter um vídeo um pouco mais dinâmico, que você possa também, então, quando entrar nos textos, dar uma parada, analisar o texto, se assim for da sua vontade, né, e seguir o estudo do mesmo, ok? Assim que nós vamos estar, então, nessa série da Carta aos Romanos. E essa nova iniciada dessa caminhada bíblica, chamando atenção para esse livro de Romanos, nós vamos considerar essa carta, que é conhecida como a Carta Magna da Fé Salvadora, ou a carta mais teológica, uma carta densa, né, escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo é o escritor, e isso não tem como ter dúvida sobre isso. Ele já começa a carta no capítulo 1, verso 1, falando sobre ele como escritor, mesmo ele não tendo estado em Roma nas suas viagens missionárias, não impediu dele ter contato com os irmãos daquela cidade. Não foi Paulo que iniciou o trabalho em Roma, o trabalho já existia, né? E Paulo, então, ele envia uma carta por ele ter contatos, por conhecer um pouco sobre a vida daqueles irmãos, sobre o contexto que aquela igreja está vivendo ali naquela cidade. Mesmo então não conhecendo esses irmãos de fato, né, tendo contato com alguns deles, Paulo vai citar nomes, e nomes nós vamos encontrar ali na carta de alguns que ele conhecia de fato também, lá no finalzinho praticamente de Romanos, no capítulo 6, do verso 3 até o verso 16, nós vamos ter Paulo citando nome de pessoas que viviam naquela cidade e a qual ele também lembra nessa sua carta. Isso para ganhar o quê? Para ganhar a simpatia também daquela igreja, né? A igreja que não o conhece pessoalmente, né? Como ele fez também com a igreja lá em Colossos, né? Quando ele escreve a sua carta aos Colossenses, também ele não tinha estado naquela igreja, mas ele também faz essa apresentação dessa forma, né? Você pode ver lá na carta em Colossenses capítulo 4, verso 15 e verso 17. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele estava na Grécia, né, no ano 58 depois de Cristo, era uma primavera, e isso nós vamos deixar claro olhando para Atos capítulo 20, verso de número 6. Ali na Grécia ele estava, provavelmente na cidade de Corinto, né, cuidando da coleta aos irmãos que ia ser enviado a Jerusalém, naquele contexto de perseguição, de provação que os irmãos estão tendo. Você vai ver claramente isso em Romanos 15, verso 25 ao 27, comparando, né, com Atos 24, 17 e com a carta de Corinto. Corinto, a primeira carta, no capítulo 1, verso 14, na segunda carta, no capítulo 8, verso 1 em diante, quando ele está cuidando então dessa coleta para os irmãos de Jerusalém. Roma foi a última das cartas principais de Paulo, né? A carta de Romanos, né? A Roma, quando ele envia. Romanos possui um conteúdo bem teológico, muito profundo, para nós olharmos para esse livro, né? O que faz com que alguns a considerem, então, mais do que uma carta, e sim um tratado teológico. Mas se olharmos para como esse livro é escrito, a forma como ele é escrito, Romanos é de fato uma carta. Você vai ver lá no capítulo 1, verso 9 ao verso 15. E no final, praticamente, de Romanos, no capítulo 15, do verso 14 a 33. Ela é uma carta, mas é uma carta extensa e uma carta bem teológica mesmo, né? Escrita para algumas pessoas que estão na cidade de Roma, né? Conforme o que eu disse anteriormente, que ele cita esses nomes, essas pessoas, Romanos 16, né, do verso 3 a 16 e do verso 21 a 23. Mas, em geral, essa carta é para chegar a todos os irmãos, para todos os cristãos que estão em Roma,
com mais intensidade dirigida a quem? Aos gentios, aos romanos, né, gentios que estão na Igreja de Cristo, que recebem Cristo para si. Nessa situação específica, então, que temos nessa igreja. Por isso que o Romano vai tratar um pouco essa questão gentios e judeus, para mostrar a importância também, né, no reino de Deus, dos gentios cristãos. Romanos capítulo 12, verso 1 ao verso 15, e capítulo 13, nós vamos ver essa situação específica da igreja, né, a qual Paulo, então, dirige, né, a esses gentios. Nós sabemos pelo contexto, né, em Atos capítulo 18, verso 2, e em Atos 28, verso 16 a 28, que em Roma também havia judeus. Né, e esses judeus, né, trazem um conflito naquela cidade, naquele momento, entre os cristãos gentios. Né? Suetônio, um escritor pagão da época, ele fala de um conflito entre judeus e cristãos em Roma, mais ou menos também nesse ano 50. Mas a carta mostra bem essa referência aos gentios. Né? A ideia de Paulo, né, que ele tem, o alvo dele é os gentios, porque ele também é o apóstolo enviado aos gentios. Você pode ver isso claro em Romanos capítulo 1, né, no início da sua carta, já versos 5 e 6, depois no capítulo 11, verso 13, e no capítulo 15, também verso 15 e 16, que o alvo que Paulo tem é, de fato, os gentios. E o capítulo 16, conforme nós já falamos aí sobre os nomes que ali tem, que Paulo cita, são nomes de pessoas gentílicas, não são nomes de pessoas judaicas. Mas o que podemos ver é, se Romanos foi escrito aos gentios, a indagação que entra, para quem já leu esse livro, para quem teve a curiosidade de notar o conteúdo desse livro, as referências são muito fortes aos judeus. Por que então tantas referências aos judeus se Paulo está escrevendo para gentios? Por que Paulo traz esse debate ardente, esse debate apaixonado dele no seu conflito com os judeus? Algo que podemos ver bem claramente lá no livro de Atos, quando ele tem esse embate, né, com os judeus. Capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, capítulo 18 e o capítulo 19, nós temos esse conflito de Paulo, né, com os judeus. Né? E Paulo, ao escrever aos gentios aqui em Roma, ele tem essa referência muito patente também aos judeus. Né? Nesse conflito, então, que nós vamos ver o quê? Como se dá o estilo da carta aos Romanos. Vemos uma frase que Paulo usa muito frequente nessa carta, né? Que diremos, pois? Um exemplo, Romanos 4, verso 1. Paulo sempre vai ter uma ênfase nessa frase, né? Que diremos, pois, irmãos? Né? Por quê? Porque ele quer fazer o papel do seu adversário judeu, né? Sugerindo então o quê? Uma objeção à sua própria argumentação. É isso que nós precisamos entender. Romanos 3, verso 1 a 8, né? Romanos 6, verso 1, verso 15, Romanos 7, verso 7, verso 13, né? Aí por diante nós vamos ver em outros casos também, referente à falta de conhecimento por parte do adversário ou por parte do judeu. Romanos 6, 16 e Romanos 11, 2 vai mostrar isso. Né? Em outros casos, né? Em alguns casos eles sugerem então o quê? Fazer o papel do adversário, o papel de judeu. Em outros casos, ele vai trazer essa falta de conhecimento por parte dos judeus também em entender Jesus Cristo, o que Cristo trouxe para a vida da sua igreja. Essa carta, então, mostra esse conflito contínuo dos judeus com Paulo, onde nós vamos ver também o que? O alvo da carta que nós temos aqui também aos judeus, né? Mas sugere mais uma indagação na carta. Por quê? Olhando para tudo isso, nós perguntaríamos por que essa carta tem tanta argumentação complexa e extensa, né? Porque ela é muito teológica.
Romanos 1,17 até o capítulo 11, verso 33, nós temos argumentos complexos, argumentos extensos. Por que disso? Primeiro, escrever dessa forma lógica era coerente para Paulo no desenvolvimento da fé cristã. Os romanos representam o fim, e a carta aos romanos representa o fim e o resumo da pregação do evangelho pelo apóstolo, né, no seu conflito contínuo que ele tem então com os judeus. Para Paulo, o fim daquela atividade missionária na Ásia Menor e na Grécia vem mostrar a sua longa carreira cristã, né, refletida então nessa carta. Essa é a primeira coisa que nós precisamos ver em Paulo, né, o seu desenvolvimento de compreensão teológica, né, sobre o Evangelho de Jesus Cristo, sobre aquilo que os judeus deveriam ter e não fizeram, né, e sobre a importância dos gentios, então, também, desde os evangelhos sendo mostrado também para a vida da igreja agora, essa igreja universal, essa igreja sobre a face da terra. A segunda questão que nós temos dessa complexidade, dessa carta, né, na sua argumentação, é que a carta seria de grande proveito para os gentios em Roma. Os judeus descrentes causavam problemas para essa igreja. Tinha judeus lá? Sim, causavam problema para essa igreja. Então, os cristãos gentios deviam poder defender-se contra os adversários judeus. É uma carta para os gentios como uma apologética, uma defesa da fé. E Paulo está instruindo essa igreja gentílica a se defender, né, perante esses gentios. Estes foram os dois pontos lógicos, então, que nós temos de Paulo escrever a carta aos Romanos. Essa é apenas uma introdução que eu queria trazer até aqui. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o esboço dessa carta, né, para nós começarmos a compreender algumas coisas concernentes a todo esse conteúdo dessa carta. Né? Vai ser uma tarefa difícil porque é uma carta muito extensa, muito teológica, mas nós não vamos entrar tanto no mérito de visões teológicas diferentes que nós temos hoje em nosso meio para nós entendermos essa carta. Nós vamos ver a teologia bíblica e não a teologia sistemática dentro da carta aos Romanos. Eu espero nos encontrarmos nos outros vídeos, né? Hoje apenas essa introdução, né? E que Deus te abençoe, Deus te fortaleça, esteja também desde já, né, se chegou pela primeira vez nesta página, esteja aí também adicionando essa página à sua vida, né, e esteja também divulgando para as demais pessoas que você conhece, que querem aprender da palavra de Deus e tem dúvida nessa palavra também. Que Deus assim te abençoe. Forte abraço desse irmão em Cristo. Até a próxima.